Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá pessoal, bem-vindo ao Gastro Talks, meu nome é Candice Krumel. Meu nome é Estela Marini. E hoje nós temos uma convidada aqui para falar sobre um tema que a gente adora, né? Então a gente já fez vários podcasts dando pílulas desse tema e nós vamos falar hoje mais profundamente. E o tema é dieta e microbiota, como as dietas e os aditivos afetam o seu intestino. E quem está aqui para a gente é a nossa, como é que é? Arroz de festa? A nutricionista Adriana Laufer. E aí, Adri? Oi. Candice, então eu lembrei que a Adri está vindo pela terceira vez no podcast, ela pode pedir música. Não, eu acho que a gente vai começar a cobrar também aluguel, tá? Assim, o que tiver, assim, de coisa assim, que a gente tem que gastar com podcast, a gente vai te mandar a conta, tá? Só pra Querida. É assim que funciona. Mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre a Adri, né, gente? Então, a Adri é mestre e doutora em gastroenterologia pela URGS. Ela fez um PhD Sandwich em Leuven, né, na Bélgica, e é certificada pela Monash University. A Monash, para quem não sabe, foi a universidade que protocolou, né, a dieta Low FODMAP. Toda a dieta Low FODMAP veio lá da Monash, e ela fez lá a especialização em dieta Low FODMAP na Monash, né? Então, bem legal. E aí, Adri? E aí, gurias? Tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre bem-vindo aqui, sempre bem-vindo. Obrigada. Olha só, pessoal, então a gente vai falar de dieta e microbiota. Claro, assim, nosso podcast tem mais ou menos 1 hora, então a gente não vai se estender muito nas coisas básicas, né, que a gente já falou em outros podcasts, incluindo a microbiota. Mas vocês sabem, né, que a nossa microbiota intestinal é a população de micro-organismos que existe no nosso intestino, que não são só bactérias, são vírus, protozoários, arqueias também. E essa microbiota ela é formada, né, a partir do nosso nascimento, às vezes até um pouquinho antes, até principalmente os 3 primeiros anos de idade, os primeiros 1000 dias de vida. Depois, ela vai sendo modulada, influenciada pelos nossos hábitos, exercício físico, as toxinas, bebida alcoólica, álcool, sono, o nosso grau de estresse no dia a dia. Mas, assim, as medicações que a gente toma, o maior influenciador da microbiota é a nossa dieta. Até a gente se reuniu lá em Caxias do Sul, semana passada, para falar sobre o intestino e colocar assim, em 24 horas, dependendo do que a gente come, já pode ter alterações na microbiota. O negócio é muito rápido mesmo. Uhum. Então, eu queria que a Adri falasse um pouquinho como a dieta influencia a microbiota. Uhum. Então, a dieta, o que a gente come, é o principal ponto de contato, digamos assim, com a microbiota, né? É o substrato com o qual a microbiota tem contato o tempo todo, né? Várias vezes por dia, todos os dias, digamos. Então, o que a gente come, que serve também de substrato, de alimento para essas bactérias, é o que vai influenciar no crescimento ou não delas, né? No crescimento de bactérias consideradas boas ou ruins para a nossa saúde. E sim, em 24 horas já é possível a gente detectar as primeiras alterações na microbiota conforme a mudança da nossa alimentação, né? Se a gente muda a alimentação, seja para melhor ou para pior, em 24 horas isso já pode ser detectado, em 72 horas, e em 3 a 7 dias já podem haver mudanças significativas no padrão da microbiota, e em 2 a 4 semanas já pode estar se estabelecendo um novo padrão de microbiota. Isso tudo conforme a nossa alimentação, né, as mudanças da alimentação. E claro, quando a gente descuida ou altera para pior a nossa alimentação, enfim, também essa mudança já vai retornar ao padrão anterior, né, da nossa microbiota anterior. Eu acho bem, bem interessante, assim, que saber que assim, a gente não consegue digerir e absorver tudo que a gente come. Uhum. Né? Então a gente come, né? Ali a digestão já começa na boca, né? Mas assim, a gente não consegue absorver, quebrar e digerir tudo que a gente come. Uhum. Então sempre sobra alguma coisa.
Quando a gente está falando da microbiota, muitas vezes a gente está falando da nossa microbiota colônica, principalmente, que é a microbiota que fermenta mais o que sobrou da nossa alimentação. Então, tem coisas que sobra muita coisa. Então, se a gente comer uma maçã com casca, vai sobrar bastante coisa para a microbiota, porque a gente não consegue digerir celulose. Tentem comer grama, não vai dar certo, né? Está na casca, no caso, né? Hã? Que a celulose está na casca, no caso. Isso aí, tá? Então, assim, a gente não consegue digerir celulose, então vai sobrar muita coisa. Se a gente comer uma massa, assim, normal, né? Vai sobrar bem pouca coisa para a microbiota. Um macarrão de farinha refinada. De farinha refinada, né? Vai sobrar bem pouca coisa para a microbiota. Vai sobrar bem pouca sobra alimentar mesmo. Porque a gente consegue quebrar muito bem ali a farinha refinada, né? E absorver ela muito bem também. Então, eu acho interessante isso, que dependendo do que a gente come, as sobras do que a gente come que vão entrar em contato com a microbiota. Mas, quando a gente fala em microbiota de delgado, e isso é uma coisa que está se falando hoje em dia e que está começando a se estudar, porque a gente tem muita dificuldade em estudar intestino delgado, o delgado, sim, ele entra em contato com todas as porcarias que a gente põe na boca, entendeu? Porque pro cólon vai chegar o que sobrou, que o nosso corpo não conseguiu absorver. E no delgado, o delgado vai entrar em contato com todas as porcarias que a gente está comendo. Então, por isso que agora está começando a se estudar principalmente o papel, assim, eu vou falar entre parênteses, porque é uma coisa meio controversa, mas o papel inflamatório da dieta, porque esse papel inflamatório se dá principalmente no delgado também, que entra em contato com essas toxinas que a gente está comendo dentro da nossa dieta normal, né? Porque, por exemplo, os adoçantes artificiais, eles são absorvidos na parte superior do intestino. O que chega é muito pouquinho, assim, de resto de carbono desses adoçantes lá para a microbiota do cólon. Mas realmente, como tu falou, o contato maior é mesmo com o delgado, porque lá que é absorvido, né? E tem mais um fator importante no delgado, a barreira de muco protetor, ela é menos espessa, né? Justamente por conta da absorção do papel dele de absorver nutrientes. Então, é mais fácil penetrar também na parede, mesmo moléculas um pouco maiores do que lá no cólon, já é mais pela questão anatômica mesmo, ali da barreira de muco. Nós também temos essa questão, mas principalmente como a Candice falou, o delgado é onde absorve praticamente todos os nutrientes, né? E pouco é absorvido no cólon. O cólon basicamente realmente é água, né? Água e aí justamente é onde... Eu acho que a cadeia é curta, muita calma nessa hora que a gente ainda não chegou lá. Exato. Também, claro. Mas a questão de nutrientes mesmo, né, Candice? De nutrientes, como tu falaste, que tanto pode ser bom quanto não, como ruim para a microbiota. Então, resumindo a resposta da tua pergunta, o que a gente come vai servir de substrato para as bactérias e, dependendo do que a gente comer, vai estimular uma microbiota saudável ou não saudável. E como é que, assim, porque na verdade eu vou fazer essa pergunta porque eu sei que ela não tem super resposta ainda, né? Mas do teu ponto de vista, tá? O que seria uma microbiota saudável ou uma disbiose, que a gente chama quando a gente tem esse desequilíbrio da microbiota? Bom, a gente não tem uma definição do que é um perfil de microbiota saudável, né? A gente tem alguns parâmetros, como uma boa diversidade, a presença de bactérias marcadoras de saúde, mas o que é saudável para um, talvez não seja tão saudável para o outro, que é uma quantidade de bactérias patogênicas lá, de proteobactérias em demasia para um, pode não ser tanto para o outro. Então, eu penso que, indo pela clínica, se o paciente não apresenta sintomas desconfortáveis, outras questões de saúde que podem estar relacionadas à disbiose, eu vou considerar que ele tem uma boa microbiota. E é também muito engraçado. Eu às vezes peço uns testes de microbiota, assim, até porque eu gosto, né? E se tu pega uma bactéria que ela é considerada do bem, que ela é uma bactéria fermentadora, que produz ácido graxo de cadeia curta, e ela é do bem, tá? A bactéria. Ela é considerada marcador de saúde intestinal. Se ela estiver muito aumentada, o paciente vai ter sintomas de síndrome do intestino irritável, porque tá fermentando demais. Então,
mesmo as bactérias boas, elas têm que estar em equilíbrio, né, com as comensais e, né, e com as patogênicas, porque mesmo a bactéria simbiótica, que é considerada uma bactéria legal, se ela tiver em excesso, ela também pode dar sintomas. Então, isso é muito do equilíbrio. O problema é que a gente não sabe qual é o equilíbrio. O certo, assim, se esse teste fosse muito barato, assim, fosse tipo R$2, é o seguinte, no momento que tu tá mais legal na tua vida, que tu tá com a pele brilhando, que teu cabelo tá lindo, assim, volumoso, tá tudo maravilhoso, tu faz o teste de microbiota e fala assim, essa é a minha microbiota top. Essa é quando eu tô, assim, surfando na vida, tá? Essa é a minha microbiota. E daí quando tu tá Ou doente, tu quando a gente tá compara. com um humor super bom, super Exato. disposto, sem névoa mental. Tu acorda de manhã que nem a Estela, dando bom dia pros passarinhos, entendeu? Né? Daí tu faz o teste. Daí tu vê qual é a tua microbiota top. E daí depois tu vai poder comparar. Porque que acontece? Meus pacientes chegam lá no consultório. Eu acabo pedindo teste de microbiota quando eu fiz tudo e nada melhorou. Eu falo assim, quer Sim. saber? Vamos fazer o teste para ver se a gente tem pelo menos um rumo, algum tipo de farol. E na verdade, daí, assim, ó, eu vejo que às vezes eles têm excesso de bactéria boa. Eu já tive casos assim Dá também. vontade de dizer, tu tá te alimentando muito bem, começa a comer mal, entendeu? Excesso de bactéria boa, tem que diminuir Candice, fibra na dieta. mas enquanto tu estava falando, eu fiquei pensando, por exemplo, vamos pegar um alimento que é super saudável, né? Tipo brócolis. É super saudável Uhum. comer brócolis, mas tu comer um pratão de brócolis vai te fazer mal, né? Então, toda essa questão da medida, e eu acho que esse é o grande desafio, é saber qual é a medida, né? E lá na nossa microbiota também, porque se tem um monte de bactéria simbiótica, uma determinada, né, tem um monte de um determinado gênero, provavelmente tem outro que está em falta, porque é assim, né? O espaço é limitado. Então, ou provavelmente tem uma outra colônia de simbiótica que está em falta, ou daqui a pouco até mesmo as comensais, os patobiontes, que deveriam também fazem parte do ecossistema, né? Então, Desculpa, até só para explicar para os ouvintes a questão da ocupação de espaço, é porque as bactérias colonizam o nosso intestino, ocupando espaço literalmente. Então, quando a gente tem de mais de uma, a gente vai ter de menos de outras por falta de espaço na mucosa. exato, de onde ela É. circula, né? Então, Ali não funciona como uma nuvem, né? Ali não tem, é limitado. E assim, exato. quando a gente fala em, tipo, qualquer, tipo assim, na faculdade, tá, de medicina, que a gente tem muito pouca nutrição, muito pouco, né? É um negócio meio assim, meio bizarro. Até na gastroenterologia a gente tem muita pouca nutrição, né? Mas quando a gente tá na faculdade e o professor tá dando aula pra gente de intestino, ele fala, a gente tem que falar para os pacientes comer bastante fibra, né? Então, eu saí da faculdade com uma palavra para intestino de nutrição: fibra. Tem que comer fibra, né? É isso aí que eu aprendi na faculdade, que tem que comer fibra. E, na verdade, eu nem sabia o que era fibra direito, mas eu falava para os pacientes que comer fibra, né? Isso que eu aprendi, tem que comer fibra. E eu queria que tu explicasse um pouquinho o que é a fibra, que se fala tanto, né, enriquecida de fibras, tudo, o que é a fibra e qual o papel da fibra no intestino? Bom, a fibra é um carboidrato, é um tipo de carboidrato que não é completamente digerido por nós, porque não temos enzimas para isso, então a gente precisa do auxílio da microbiota para finalizar essa digestão, digamos assim. E o papel dela é justamente nutrir essas bactérias, as bactérias boas. Se não temos fibras, as bactérias vão morrer porque não vão ter o seu substrato. Tem algumas, inclusive, que acabam usando o nosso próprio muco, né, para sobreviver. Então, essa é a necessidade do consumo da fibra. E onde que estão as fibras? Nas frutas, nos vegetais, nos legumes, nas verduras, nos grãos, como os feijões, nos cereais integrais, sementes e fibras como aveia, chia, psyllium, linhaça, outras fontes de fibra que as bactérias gostam muito, alho, cebola. Que mais, gurias? Estou esquecendo de alguma coisa? Eu acho que, na verdade, a maioria das coisas que vem da natureza e não são refinadas, tem fibra. Veio da natureza e não é refinado, assim, vegetais, tô falando, né, e leguminosas e tudo mais, mas assim, as carnes também têm fibras, né, então a gente também não pode dizer que é só os vegetais, também tem.
Mas as fibras da carne, na verdade, é uma coisa diferente, né? Porque o que acontece também? A gente não consegue também absorver todas as proteínas que a gente come, tá? Então, acaba sobrando proteína também para nossa microbiota. Aminoácido e proteína também sobra para microbiota, que não entra na definição de fibra, porque não é carboidrato, né? Mas também, quando a gente come carne, a gente está alimentando nossa microbiota de um jeito diferente. E também está alimentando algumas bactérias da microbiota de um jeito, daí não com os carboidratos, com aminoácidos e proteínas, né? Uhum. Então tem isso aí também, que também, assim, eu acho que agora a gente pode entrar nessas dietas restritivas, porque tem os dois lados da gangorra, né? Uhum. De um lado tá a dieta cetogênica e é dieta carnívora, que Uhum. diminui muito, muito, muito as fibras, né? Uhum. E do outro lado tá a dieta vegana, que diminui bastante as proteínas de origem animal. Bastante não, totalmente as proteínas de origem animal. Mas se a pessoa não fizer direito, diminui muito proteína também. Porque se tu Uhum. fizer uma vegana mal feita, tu não come proteína. Tu come quase só carboidrato. Uma vegana bem feita tem bastante proteína de origem vegetal, mas uma vegana mal feita não, né? Uhum. Então a gente agora entra nessa parte das dietas restritivas e o que elas fazem no intestino, vendo esses dois lados, né? De um lado a dieta cetogênica, a dieta carnívora, e do outro lado ali a vegana, né? E a cetogênica carnívora, junto com a dieta ocidental, são as piores para a saúde intestinal, né? Em relação à dieta vegetariana e mediterrânea. Uhum. Posso Mas falar, o que então? acontece nessas dietas com a nossa microbiota? Então, vou falar. Eu fiz aqui um documento, né? Porque senão eu poderia até me confundir, porque é muita informação. Fez uma cola. Fala Fiz uma bonito, Adriana. cola. Não mente pra gente. Poxa, não precisava ter. Mas aqui pode. Vamos começar pelas boas, então? Tá, Isso. começa pelas boas. Tá. A dieta mediterrânea, então, é comprovado que ela aumenta bactérias marcadoras de saúde, como lactobacillus, bifidum, a Fecalibacterium prausnitzii. Fecalibacterium, isso. Isso. E diminui Escherichia coli, que seria uma patogênica, né? Então, resumindo, ela aumenta a diversidade da nossa microbiota, o que é ótimo, é uma marca de saúde da nossa microbiota. E isso tem efeitos benéficos, como o aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta, uma maior estabilidade dessa microbiota, propriedades anti-inflamatórias, não tem nenhum efeito prejudicial identificado em relação a essa dieta. E a barreira intestinal fica fortalecida, o que é muito importante, e inflamação reduzida, né? Sem inflamação, no caso. E tu sabe, olha só que interessante sobre os ácidos graxos de cadeia curta. Eu e a Estela ia fazer um podcast de intestino e cérebro, que a gente acabou não fazendo, mas eu estudei, tá, Estela, mesmo que a gente É o não próximo. fez, tá? Daí, eu tava vendo o papel do butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta, que já é, assim, a topzera das galáxias, né, no intestino. Porque ele é um dos ácidos graxos que é um marcador de saúde intestinal, ele ajuda ali na produção de muco, ele ajuda na saúde dos colonócitos, ele ajuda na saúde ali das tight junctions, que são aquelas junções que deixam o intestino mais saudável. E, cara, ele tem um baita papel na saúde cerebral. Então, quanto mais butirato, isso que eles falam que, na verdade, a maioria dos metabólitos que a gente produz no intestino, seja a dopamina, a serotonina, eles não chegam no cérebro por causa da barreira hematoencefálica. O butirato chega. Uhum. Então, o butirato tem papel na saúde, ele também auxilia nas junções do cérebro. Então, quanto mais butirato a gente produz no intestino, melhor é a nossa saúde cerebral também. Achei muito legal. Porque a maioria das vezes a gente aprende isso, olha, o que a gente produz no intestino fica no intestino, não vai para o cérebro, mas o butirato vai. Uhum. Sim. Os outros de cadeia curta são absorvidos, né, também vão para o fígado. Sim. Não tem uma função tão, né? Alguns até, eu acho que, eu não lembro qual, tinha um deles até que não era tão bom assim, tá? Mas não lembro qual é que era. Sério, acetato ou propionato. É. Fala aí, Stella.
Fala, Estela, depois eu continuo. Mas essa questão da chegar na barreira, né, chegar lá no cérebro, agora já tem alguns estudos que mostram que um pouquinho de serotonina no intestino acaba tendo uma repercussão a nível do sistema nervoso central. Isso ainda tudo é inicial, né? Parece que um pouco da serotonina do intestino pode realmente influenciar, porque até então nós achávamos que, imagina, 90% da serotonina total no corpo produz no intestino e ficaria lá. Mas parece, né, que isso tudo é muito novo, esses estudos. E a Eu questão li, eu te mandei um artigo, lembra? Exatamente. Eu dei uma lida nele e, na verdade, vai informação via nervo vago para o cérebro, entendeu? Dizendo que, Uhum. tipo, tem bastante intestino, tem bastante serotonina lá embaixo, né? Isso de uma forma, de um feedback, aumentaria a produção de serotonina cerebral também, mas que é tudo assim, estudo em rato, né? Muito, Tudo inicial. tudo muito inicial, né? Perfeito. A dieta vegana e vegetariana, gurias, ela aumenta bacteroides, Prevotella, Fecalibacterium prausnitzii também, diminui Bilófila, Clostridium e também traz uma maior diversidade. Então tem um efeito bem parecido com a dieta mediterrânea. Tem Mas efeito você vê, a Prevotella, essa que eu falei que lá da síndrome do intestino irritável. O aumento de Prevotella é um dos marcadores de síndrome do intestino irritável, da Prevotella copri. É um dos marcadores de síndrome do intestino irritável, porque ela é uma bactéria muito fermentadora, então ela produz muito gás. e na dieta vegetariana tem, né, muito carboidrato fermentador. Então estimula bastante essa bactéria. E aí, então, ela tem bastante efeito anti-inflamatório, justamente por gerar bastante butirato, né, devido à fermentação. Tem redução daquele metabólito ruim, digamos, que é o T-mal, né? Mas pode haver uma possível redução de bifidobacterium e de produção de B12 também pela microbiota, né? Por causa das fontes alimentares de B12 que ficam reduzidas. Então, uma alta produção de ácidos graxos de cadeia curta, barreira mucosa também bem fortalecida e sem inflamação. Se a gente for pegar agora pelo contrário, né, de dois exemplos de dietas ruins para o intestino, que seria a dieta ocidental, que é a nossa dieta aqui, de maneira geral, que a população come muito poucas frutas e verduras, legumes, grãos, alimentos integrais e come muitos alimentos refinados, muitos alimentos com gordura saturada, carne de gado, muito fast food, muito alimento processado, com muito aditivo, bebidas açucaradas, refrigerantes. Então, essa seria a dieta ocidental, e o efeito dela é muito parecido com a dieta keto, né, cetogênica, que seria, então, aumento de bacteroides, aumento de ruminococos, de Alistippes, Bilófila, diminuição da Prevotella, que é a bactéria que fermenta bastante os pré-bióticos, diminuição de firmicutes benéficos, e, então, uma redução da diversidade da microbiota, nenhum efeito positivo identificado, e de efeitos negativos, então, redução da diversidade, desbiose, aumento de patógenos, inflamação crônica, produção de ácidos graxos reduzida, barreira intestinal comprometida e inflamação aumentada. O Alistippes é uma bactéria que está associada a, tipo, inflamação intestinal. Uhum. O que eu acho, assim, que a gente também tem que falar que a gente não está demonizando essas dietas, né? Tipo assim, a dieta cetogênica tem trabalhos que mostram que para algumas coisas ela é muito boa, né? Então, se a gente pegar epilepsia refratária, a dieta cetogênica melhora, né? Os sintomas do paciente. Pacientes autistas, às vezes fazem dieta cetogênica e melhoram muito dos sintomas com dieta cetogênica. Então, parece que ela tem alguns benefícios, né, que vão além do intestino. A gente gosta de olhar só para o intestino, mas a gente tem que pensar que a pessoa é um corpinho inteiro também, né? Então, a gente não está demonizando. Agora, se a gente pensar em saúde intestinal, dietas que reduzem muito carboidratos, principalmente, assim,
vegetais e leguminosas e frutas, tu tem uma redução muito importante desses carboidratos, realmente tu vai diminuir ali a tua diversidade da microbiota intestinal e vai talvez fazer um desvio de rota para bactérias que não se alimentam disso e se alimentam das outras coisas, né, dos aminoácidos, das proteínas, e essas bactérias têm um perfil um pouco mais inflamatório mesmo, e elas não produzem tanto esses ácidos graxos de cadeia curta, que é isso que a gente está conversando, que são marcadores que o nosso intestino vai ficar saudável, porque esses ácidos graxos de cadeia curta que são nutrição para o nosso intestino também, para essa barreira intestinal que a gente tem. Então, cada dieta tem seu papel, mas se a gente pensar na nossa lojinha, que é o intestino, realmente as dietas que são ricas ali em fibras são as melhores, né? O problema é uma pessoa, por exemplo, que quer emagrecer, daqui a pouco até já tem uma propensão a ter uma doença inflamatória intestinal e vai fazer uma dieta cetogênica, uma dieta mais baseada em carne, né? Isso pode ser até um risco, né? Eu tenho... pode falar, Estela, desculpa, pode falar. Duas questões que eu queria pontuar aqui. Ontem mesmo atendi uma paciente, né, que vem com sintomas intestinais de uma vida toda. E quando eu perguntei sobre alimentação, como é que é o seu consumo de fibras? Doutora, eu como muita fibra. E aí eu comecei assim, tá, mas me detalha melhor. O que a senhora come? Né, em cada uma das refeições. Quantas frutas come por dia? Nenhuma, doutora. Eu não como fruta. E como é que é o almoço? No almoço eu como bastante alface. E como 2 tipos de legumes. E o jantar, como é que é? O jantar é lanche, é tipo café. Então, ela trazia a ideia de que por comer um prato de salada ao meio-dia, o primeiro prato era salada, ela estava com a quantidade ideal de fibra. Então, isso eu acho que é uma das coisas, né, uns pontos fundamentais aqui do nosso podcast. Nós estamos falando muito do quanto as fibras, elas são os nutrientes para a nossa microbiota. Mas quanto no dia a dia, nós sabemos pouco do que, afinal, o que é a quantidade de fibra ideal. Como a Candice falou, nós médicos, nós recebemos pouca informação, nós estudamos pouco nutrição ao longo da nossa formação de médico e depois até mesmo como especialista. E é bem justamente o que a Candice falou, eu compartilho muito disso. Então, atendendo um paciente constipado, qual é o principal tratamento? Né? A gente sabe, é água, fibra e exercício físico. E aí eu dizia para o paciente, então você tem que consumir de 25 a 30 gramas, mas eu não tinha noção que um pé de alface tem 2 gramas de fibra. Então, muitas vezes nós ficamos com essa ideia errônea, né, Adri? Então, esse é o primeiro ponto que talvez seja interessante falares para nós, né, para os nossos ouvintes, formas práticas do dia a dia de incluir mais fibra. E o segundo ponto que eu acho importante também é o quanto essa questão do padrão alimentar, das minhas escolhas alimentares serem sustentáveis. Como vocês falaram, a dieta cetogênica, low carb, ela pode ser um aliado, principalmente para as pessoas que estão em busca de perda de peso. Porém, o quão sustentável elas são? Porque realmente o que vai, pensando na saúde a longo prazo, claro que é muito importante para as pessoas, né? Por exemplo, paciente com esteatose, perder peso, mas também é importante que ele mantenha essa perda de peso, evitando assim o efeito sanfona. E na verdade, low carb não é no carb, né, Estela? Então, assim, tu pega um paciente com resistência à insulina, com obesidade visceral, talvez ele vá se beneficiar realmente em tirar carboidratos refinados da dieta. Perfeito. E continuar consumindo os outros carboidratos, mas tirar os carboidratos refinados da dieta, talvez ele vai se beneficiar realmente. Eu não sei, acho que teve um problema ali com a Adri, tu não acha? Ela caiu. Vamos daqui a pouco ela entra de novo. Tá, mas Estelinha, então assim, já que tu puxou, né, e a Adri saiu, eu quero que tu nos conte, então, como é que tu fala para o paciente botar mais fibra na dieta. Perfeito. Então, nós temos o Guia Alimentar da População Brasileira, que ele nos orienta, né? Quantas gramas, é claro que eu vou dizer de uma forma prática, né?
O ideal seria nós colocarmos no nosso dia a dia 400 gramas entre frutas e verduras e legumes. Mais ou menos dá 2 a 3 frutas, né? Porções de frutas. Claro, vai ser, por exemplo, uma melancia, tu vai considerar uma fatia de melancia, não vai comer uma inteira, né? Mas mais ou menos seria em torno de 400 gramas, que isso vai dar em torno de 2 a 3 frutas por dia e 2 a 3 variedades de legumes. E eu sempre digo para os pacientes, sempre que possível, tentem trazer, principalmente os legumes, a salada para a noite, né? Mesmo que você vai comer um sanduíche, coloca nesse sanduíche alface, tomate, rúcula, para tentar aumentar essa quantidade de fibra na alimentação. E então, em termos de frutas e de legumes, seria isso. E claro, como a Adri sempre fala, os feijões, né? Então, além de ser ótima fonte de proteína, eles são ótimas fontes de fibra. A cada 100 gramas de feijão preto, por exemplo, tem 9 gramas de fibra. A cada 100 gramas de banana tem 2 gramas de fibra. Então, veja quanto os feijões, eles são ricos. Feijão, lentilha, grão de bico, eles são ricos em fibra. E eu vejo o quanto hoje no consultório os pacientes foram tirando o feijão da alimentação. Ai, doutora, é que eu como fora e daí o feijão me estufa. Ou muitas vezes nós perdemos o hábito de cozinhar o feijão em casa. E tem mais um fator que eu percebo no consultório, os pacientes muitas vezes desconhecem a técnica do remolho. Até sabem que deve deixar de molho, mas deixa assim um pouquinho de feijão e um pouquinho de água, e logo então absorve aquela água e não consegue eliminar o fitato. Então o que eu percebo no consultório, no dia a dia, é que o que está em falta no prato dos pacientes? Essas 2 a 3 frutas, né? Os legumes, não só no almoço, mas também no jantar, e também as leguminosas, o feijão, a lentilha, o grão de bico. Assim seria uma forma, eu vejo, prática de nós nutrirmos essa microbiota. E claro, se puder colocar no café da manhã uma fruta com aveia, ou como a Adri falou, chia, psyllium, vai ajudar ainda mais. Mas sabe que lá no consultório, às vezes eu vejo 2 coisas, tá? Uma, pacientes que chegam com síndrome do intestino irritável, sintomas pelo menos, e que estão consumindo muita fibra, muita fruta. Muita, sabe? Daí eu falo, olha, realmente eu acho que tu vai ter que dar uma diminuída, porque assim, consome fruta de manhã no café da manhã, no meio da manhã, porque é saudável, entendeu? Daí depois do meio-dia, daí no meio da tarde, daí de noite, eu falo, talvez tu tá consumindo muita fibra e tá fermentando muito. E no outro extremo, aquela paciente que fez uma dieta low FODMAP há uns anos atrás, deu certo. Quando ela começou a reintroduzir, começou a voltar os sintomas, então ela decidiu ficar na low FODMAP nos últimos 2 anos. E daí agora qualquer coisinha que ela come fora da dieta, ela fica muito mal, muito mal. Daí ela fala, mas por que eu tô ficando cada vez pior e cada vez eu tenho... Fala aí, Adri. Tem 3. Não, 2, desculpa. Tá, mas gurias, antes eu caí porque estourou um transformador aqui. Bah! Sério? Sim, estourou um transformador aqui, caiu tudo. Que bom que eu sabia mas que na tua casa ou na rua? Na rua, não, na rua. Só que daí eu tô na internet do telefone agora. Mas eu sabia que vocês iam responder a pergunta super bem. Olha só, isso até é uma explicação dos pesquisadores da Monash, dos criadores do protocolo da dieta low FODMAP, que tem, sim, a questão da disbiose que o paciente pode desenvolver quando ele fica muito tempo na dieta low FODMAP, mais do que o recomendado, que há uma diminuição da diversidade, né, das bactérias boas. E aí, quando o paciente volta a comer, ele pode sentir um pouco de desconforto, porque a microbiota não está mais preparada para receber um carboidrato que fermenta tanto. Então, a pessoa ela tem que voltar a comer aos poucos também, para ir adaptando a microbiota, pequenas quantidades. Muitas vezes o paciente, ele também é orientado a reintroduzir de forma errada, tipo sair comendo, não é sair comendo, né? A gente tem que, na reintrodução dos FODMAPs, a gente tem que escolher um alimento que tenha frutose e introduzir primeiro na quantidade pequena, depois média, depois grande. Aí escolhe um alimento que tem frutano e testa na quantidade pequena, média e grande. Faz isso com todos. Depois a gente interpreta. Só que tem alimentos que tem múltiplos FODMAPs, tem mais de um. Tem 2, 3, então tem que interpretar isso também. Aí a pessoa ela vai saber exatamente o que ela tolera livremente, o que ela tolera
com mais moderação e o que já em quantidades pequenas dá muito desconforto. Se ela tem uma tolerância baixa a frutano e GOS, ela vai ter mais desconforto com os feijões que tem esses 2 carboidratos. Então, talvez ela tolere uma quantidade menor. Então, tem tudo isso que tem que ajustar e também tem a questão de ter paciência com a microbiota que não está mais adaptada e que ela precisa se readaptar com os carboidratos de maior fermentação. Porque ela tende a se adaptar e isso melhorar. E a outra coisa que eles explicam é que o paciente ele se acostuma a um bom controle dos sintomas da síndrome do intestino irritável com a dieta Low FODMAP. E aí, quando ele come um alimento rico em FODMAP e volta a sentir sintoma, ele tolera menos esses sintomas quando eles retornam. É como se fosse uma mudança de percepção do sintoma. Como se a pessoa ficasse menos tolerante ao desconforto. Na verdade, mais sensível, né? Mais sensível, mas não foi no sentido de mais sensível que eles quiseram dizer, e sim menos tolerante. Antes ele tinha muitos sintomas sempre, é como se ele tivesse habituado a sentir todo aquele desconforto. Quase, né, tipo, não vou dizer acostumado, mas enfim. Ele tinha uma tolerância... É a mesma coisa que usar um sapato apertado. Tu tá usando um sapato apertado todo santo dia, tu te acostuma com aquilo. É uma droga, no final tu tá louco pra tirar o sapato, mas tu vai lá e tu põe o tal do sapato apertado. No outro Daí dia. um dia tu usa um sapato que não está apertado. Tu vai botar o sapato apertado de novo, tu pensa, não tem como. Não tem condições. É tipo isso. Eu lembrei, com esse teu relato, Adri, eu lembrei de quando eu falei isso na nossa live esses dias, quando eu parei 7 meses de consumir lácteos, né, que eu fiz a dieta zero lácteos, né, porque minha filha tinha alergia à proteína do leite enquanto bebê. Quando eu reintroduzi o leite, gente, e olha, eu consumo muito lácteo, muito, diferente da Candice, né? E o que aconteceu? Eu fui tomar, né, louca para tomar minha xícara de café com leite e, nossa, me deu muita distensão, fermentação, diarreia, coisa que eu nunca tive. E aí o que eu entendi, claro, né, eu me tornei intolerante à lactose por conta do meu intestino ficou um tempão ali sem precisar realmente produzir a enzima lactase. E aí eu entendi que tinha que ser aos poucos, e fui reintroduzindo. Eu acho que isso é uma informação importante, né? De nós fazermos. E sem falar. Pode falar, Estela, acabar. As restrições, sempre que possível, restringir, quando for restringir, não faça isso por conta. Tenha orientação da nutricionista junto, porque eu sempre digo para os pacientes, quando a gente não está bem, é fácil restringir. Tipo, parece lógico. O problema é o glúten, o problema é a lactose, e aí eu restringo por conta, sem buscar uma avaliação médica, sem buscar um apoio da nutricionista. Porém, depois a reintrodução pode ser muito difícil. E quando tu faz uma dieta assim, que nem tu que tirou a lactose, querendo ou não, tu diminui a quantidade de lactobacilos no teu intestino também. E os lactobacilos, eles ajudam na digestão da lactose ali, principalmente no nosso intestino delgado, né? Totalmente no nosso intestino delgado. Os lactobacilos no grosso só fermentam. E daí acontece, tu diminuiu, então assim, nem a tua microbiota estava preparada para receber aquilo mais. E falando em retirar lácteos, gurias, uma coisa importante de falar também é sobre a retirada do glúten, que é necessária, sim, para quem tem doença celíaca, mas uma pessoa saudável, quando retira o trigo, ela também vai estar sofrendo alterações negativas na microbiota. Quando a gente tira o glúten, o trigo da dieta, a gente tem uma redução de bifidobacterium, de lactobacilos, de prausnitzia e aumento de enterobacteriaceae e Escherichia coli. Então, tem um efeito benéfico nos celíacos, mas em pessoas saudáveis sem essa necessidade, não necessariamente. Então, os estudos mostram que retirar o trigo da dieta pode reduzir a diversidade da microbiota, pode comprometer a saúde da barreira intestinal e pode contribuir para aumentar a inflamação. Não, a inflamação é variável. Aí não necessariamente aumenta ou diminui, é variável. Tem aqueles pacientes que têm também sensibilidade não celíaca ao glúten, que é muito triste porque a gente não consegue fazer diagnóstico, né? Assim,
O diagnóstico é tipo assim, acho que você tem isso, talvez, né? Uhum. Fica E esses pacientes pelos testes de talvez eles se provocação, né? beneficiem também. Hã? Desculpa. Fica pelos testes de provocação, né? De quando volta a comer, piora, tira, melhora. Só que daí é aquela coisa, tem aquela confusão também com os frutanos e oligosacarídeos do trigo que fermentam. Então, é bom fazer alguns testes com outros alimentos, né, que tenham frutano e oligosacarídeo, para não confundir isso com o glúten. Tem mais uma questão que eu penso, né, que seguido os pacientes perguntam, se criou a ideia de que é porque sem glúten é mais saudável, e não necessariamente. Claro que como nós não questionamos a retirada do glúten dos pacientes celíacos, nós estamos falando aqui em termos de população em geral. O fato de eu consumir um pão sem glúten não quer dizer que aquele pão seja mais saudável. Vai depender do que tem neste pão. É que nem, por exemplo, o vegano. Depende muito de como é a alimentação desse vegano. Nós sabemos que tem pacientes, né, que se tornam veganos e que acabam comendo muitos alimentos industrializados e que justamente tem um efeito, inclusive, contrário, até pior do que uma dieta mais à base de proteína de origem animal. Por quê? Porque acaba consumindo aquelas carnes, eu esqueci o nome, mas é aquelas carnes artificiais, né? Cheio de aditivo químico. Processadas? Oi? Carne processada? Mas as veganas, que são, né, são carnes. Tá. Esses dias o meu filho falou o nome e eu não me, agora não me Eu ocorre. acho que eu nem sei o nome disso. Tipo a carne do futuro. Isso, exato, que são, mas tu vai ver a composição, né, o que tem de nutriente ali. Então, nós devemos, eu digo sempre, pessoal, eu sei que lá no rótulo tá super reforçado as coisas positivas, tá lá. Sem glúten, sem lactose, saudável, multigrãos. Mas seja um pouquinho mais criteriosa, especialmente no que entra todos os dias na casa de vocês. O que vocês vão colocar todos os dias na mesa. Olhem o rótulo. Eu sei que está difícil ler rótulo, né? Especialmente depois dos 40 anos. Tem a questão da visão, mas principalmente porque não é só questão da nossa visão. O pessoal está cada vez menor as letras, as fontes. É cada vez menor, né? E cada vez mais escondido, fica embaixo de uma, né, de algo que tu nem consegue às vezes detectar. E aí tem um aplicativo, né, que a gente já falou aqui, que eu gosto muito, que é o Desrotulando, ele é gratuito. Eu acho que ele me ajuda muito a entender o que eu estou comprando, afinal. O que eu estou... Porque às vezes é isso, tu acha que está lá naquele rótulo super em destaque, e aí na pressa do dia a dia, tu acaba comprando às vezes algo mais caro, achando que está sendo mais saudável, e na verdade não. Outra, vamos supor que você vai no mercado e aí você tem pouco tempo, não vou conseguir ler rótulo. Uma das formas, pelo menos que eu uso, e os meus filhos já aprenderam, é bem bonitinho, dizendo, esse aqui, mamãe, ele estraga rápido, então esse aqui eu posso levar. Vê pela validade, porque se é um pão que dura 40 dias, fuja desse pão. Não é um pão ideal para o dia a dia, eventualmente comer esse pão, tudo bem. Então, eu acho que são pequenos, parece pequeno, mas é que isso vai fazendo a diferença. Não, são dicas já muito que tu entrou nesse assunto, Estela, eu acho que a gente pode falar dos ultraprocessados, né, Adri? Sim, vamos já pegar esse gancho. Só terminando a fala da Estela, da questão do pão, de que pode ser não, com certeza, é muito melhor, então, consumir um pão de trigo integral, daqui a pouco comprado numa padaria, né, que vai ter uma validade curta, do que comprar um pão sem glúten industrializado, com uma validade longa e que só tem farinha refinada. Porque as farinhas sem glúten normalmente são refinadas. Agora até tem umas opções que são mais ricas em fibra, assim, que eu acho que a indústria está se ligando nisso, né? Mas até muito pouco tempo atrás os pães eram feitos com farinha de arroz, fécula de batata, amido de milho, polvilho, ou seja, fibra zero, né? E aí a pessoa está consumindo... E se a pessoa tá fazendo dieta sem glúten para perder peso e daí troca por um desses pães, é igual, né?
tipo, vai ser um pão de alto índice glicêmico, né? Vai ser até pior nesse aspecto e a microbiota também vai sofrer com isso, porque fibra que é bom ela não tá recebendo, né? Aí, então, entrando na questão dos aditivos, né? Que a Estela já trouxe o gancho, tem muitos aditivos assim que já foram relacionados com desbiose intestinal, que é a alteração da microbiota intestinal, né? Com redução de diversidade, redução de bactérias marcadoras de saúde, aumento de bactérias inflamatórias. E aí, nesses aditivos, entra a carboximetilcelulose, que a gente pode encontrar nos rótulos como CMC, o polissorbato 80, que a gente pode encontrar como só P80. E aí até assim, ó, a carboximetilcelulose, ela tá em sorvetes, molhos prontos, pães O que industrializados, eles são, esses aditivos? Eles são emulsificantes? O que eles são? emulsificantes. Os emulsificantes, para os ouvintes, serve para misturar moléculas que não se combinam, tipo água e gordura. Então, o emulsificante mistura para ficar, né, misturadinho. O polissorbato 80 também está em sorvetes, maioneses, molhos para saladas, sucos industrializados. Tem as carrageninas, que são espessantes, emulsificantes, estabilizantes, gelificantes, que estão em leites vegetais, iogurtes, queijos cottage, pudins, leite achocolatado. E tem muito mais, gurias. Tem os corantes, dióxido de titânio, tem os corantes azo, né? Tipo amarelo tartrazina, crepúsculo vermelho 40. Tem os conservantes, e aí entram aquelas siglas, aqueles numerozinhos que a gente vê e não sabe o que é. Tipo benzoato de sódio, E211. Nitrito de sódio, E250. Sorbato de potássio, E202. A própria maltodextrina. A maltodextrina tá em tudo. Em tudo. E ela aumenta a Escherichia coli. Esse é o principal fator, assim, dela. E ela tá em tudo. Até como recipiente em medicamentos, né? Deixa eu ver o que mais. Até no coisa lá em Caxias me falaram que a maltodextrina tá no leite em pó que a gente dá para os bebês. Sim. Sim. Pode falar, Estelinha. Tu falaste, Adri, dos leites vegetais, né? Dos aditivos químicos nos leites vegetais. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí teve um dia que eu tinha aqui uma caixinha, né? Uma caixa, porque geralmente eles são na longa vida, de um leite vegetal e eu fui olhar o rótulo. Eu, curiosa que sou, né? Fui olhar o rótulo. Eu disse, gente. E aí eu comecei a perguntar para os pacientes: que tipo de leite você toma, doutora? Eu tomo leite vegetal. Tá, qual leite vegetal? Você prepara em casa ou você compra industrializado? Não, compra industrializado. Mas por que você trocou o leite normal, o leite de vaca, pelo vegetal? Você não gosta do leite de vaca? Não, é porque eu estou buscando um leite mais saudável. E eu justamente gostaria de te ouvir sobre isso, porque, de novo, né? Na maior das boas intenções, assim como o paciente muitas vezes troca o pão de trigo pelo pão sem glúten, não sendo celíaco, pensando que está sendo mais saudável, isso também acontece com os leites. Especialmente hoje que cada vez mais nós temos acesso ao leite A2, o leite pasteurizado, aquele leite que não é de caixinha, né? Eu fico me questionando, puxa, será que não? Será que realmente é uma troca benéfica para a saúde? Se a pessoa não tem sintomas consumindo lácteos, não tem por que trocar, tirar, parar de consumir. A não ser que também a pessoa goste de leites vegetais, mas essa questão de que leite é inflamatório para todo mundo não é uma verdade. Tem pessoas que, são sensíveis à caseína 1, que é a caseína que tem uma digestão mais difícil para nós, e pode se sentir melhor consumindo, então, produtos lácteos com predomínio de caseína 2, que tem uma digestão mais fácil.
Mas se a pessoa não sente desconforto, não tem motivo para retirar esse grupo de alimento. Às vezes acontece do paciente ter intolerância à lactose, consumir produtos lácteos enzimados ou usar enzima e mesmo assim ter desconforto. Se a pessoa tem certeza que é dos lácteos, porque às vezes o paciente atribui a uma coisa que não era. Esses tempos aconteceu com o meu marido, e tu vê, ele tá careca de saber essas coisas que eu fico falando pra ele. Ele tem intolerância à lactose. E aí ele foi consumir um iogurte de leite A2 com lactose. E teve desconforto. Aí ele, ai, tu vê, até a caseína 2 tá me dando desconforto. Deu. Fiquei assim, né, pensa melhor aí no que tu fez. Aí, horas depois, ele voltou. Eu esqueci que eu tinha comido um monte daquele sorvete. Um sorvete lá que ele tinha comido de pistache. Que era um sorvete industrializado. Não tinha uma qualidade boa. Aquilo sim estava cheio de lactose. Então, às vezes, as pessoas atribuem o desconforto a um alimento que culpabiliza o alimento que não era. Né? As chances de um iogurte de leite A2 dar desconforto é bem menor do que um sorvete cheio de aditivo, né? E com lactose, no caso. Mas se a pessoa então desconfia de desconforto com lácteos, que procure um nutricionista ou um médico para ajudar a avaliar se vai ser realmente necessária essa troca e que muitas vezes a gente nem precisa retirar para sempre, muitas vezes a gente retira por um tempo, depois reintroduz, a pessoa volta a tolerar. Às vezes ela não tolere, talvez não tolere mesmo consumir todos os dias, mas consegue consumir, né, um pouco. E aí, se for trocar para um leite vegetal, então, escolher um bom leite vegetal. Tem algumas marcas que são bem limpas, digamos assim, com rótulo bem limpo. Ou fazer o leite vegetal em casa. Uhum. Uma coisa que tem que cuidar também, especialmente nas mulheres, quando vai consumir leite vegetal, é a questão do cálcio, né? Que aí ou tem que comprar um leite vegetal enriquecido com cálcio ou ver se precisa suplementar o cálcio. Por conta das 3 porções de lácteo que a gente deve ingerir para conseguir o cálcio, né? Porque os outros alimentos com cálcio, tipo brócoli, gergelim, é pouco, couve, mas mesmo assim, né, Adri, teria que comer muito. Muito. E aí tu vai ter outros efeitos colaterais, né? E sobre o efeito dos adoçantes, eu acho que sempre é importante nós reforçarmos aqui, porque já faz muitos anos, né, o Dr. Cláudio Fioc é um gastroenterologista e ele trabalha nos Estados Unidos e ele estuda microbiota há muitos anos e eu lembro de uns 12, 13 anos atrás de escutar dele o quanto os adoçantes, eles traziam malefícios para a nossa microbiota. E hoje, cada vez mais, a gente tem essa clareza, né? Gostaria que tu comentasse aqui se tem algum adoçante que, digamos que... Claro, nós temos, por exemplo, pessoas diabéticas, né? Uhum. Que realmente precisam consumir adoçante, mas tem adoçantes mais, entre aspas, seguros ou que não são tão prejudiciais para a saúde intestinal? Uhum. Tem a estévia. Os estudos até o momento Ai, não Adri, desculpa, mas a detectaram. stevia é muito ruim. Ela Deixa é um gosto horrível. residual, né? Mas nos estudos foi o único adoçante que não foi detectado nenhum malefício para a microbiota. E aí tem a talmatina também, tá? Mas eu nunca li nenhum estudo assim até o momento. Mas a talmatina seria uma outra opção que não prejudicaria a microbiota. Agora, aspartame, sacarina, sucralose, acesulfame K, Neltame, esses todos, sim, eles, de maneira geral, reduzem a diversidade da nossa microbiota, aumentam a permeabilidade intestinal, induzem inflamação, promove desbiose. Inclusive, o acesulfame K, ele pode fazer uma migração de linfócitos. Então, achei isso Não, e bem é muito interessante. engraçado que muitos adoçantes estão na lista dos FODMAPs, né? Porque Sim, são açúcares que não são absorvidos no nosso corpo. Então, sim. acabam fermentando a microbiota. Então, é muito engraçado isso, porque quando a gente vai ler a lista dos alimentos ricos em FODMAPs, fala assim, calma aí, mas aqui é adoçante, não é alimento, né? É adoçante. Sim, que são os polióis, né? Eritritol, xilitol, maltitol.
eles vão causar a desbiose junto ali pela redução total dos FODMAPs, né, como uma consequência. Mas os adoçantes artificiais, eles, por si só, né, digamos assim, já alteram, que causam desbiose. Não, e sobre os emulsificantes, eu achei muito interessante quando eu estava estudando isso, como é que eles causam, né, a quebra da barreira intestinal, porque o emulsificante, como tu falou, é para misturar coisas que não se misturam, que é gordura e água, né, basicamente. E a nossa barreira intestinal, a membrana, ela é feita de gordura. E daí o muco, ele é mais feito de água. Então, são coisas que não se misturam. No momento que tu coloca o emulsificante ali, tu vai quebrando a barreira, né, intestinal, a barreira das células ali, né, e permite que se misture aquilo ali. E isso aí, né, aumenta a permeabilidade intestinal. Achei muito interessante. Porque ele tá fazendo o que ele tem que fazer, que é misturar gordura com água. Só que no lugar errado. No lugar errado. E assim como a carne de gado, o emulsificante já se mostrou muito ruim para quem tem doença inflamatória intestinal, especialmente, né? Para quem tem doença de Crohn, parece que o pior desses coisas é a carragenina. É o que mais tem estudo. Inclusive, induzindo isso, estudo em ratos, né? Induzindo doença inflamatória intestinal, estudar o aditivo químico diretamente no intestino, em ratos saudáveis, e que induzindo, né, alguns desses aditivos, já induzindo doença inflamatória intestinal. Então, veja o quanto realmente, pessoal, hoje na internet tanto se vincula que o problema é o glúten, o problema é a lactose, e não é isso que os estudos mostram. Nós temos, claro, de novo, né, a não ser na população de celíacos e talvez nos pacientes com sensibilidade ao glúten não celíaca, mas pensando em aumento da inflamação de baixo grau no leaky gut e a relação do leaky gut com uma série de outras condições de saúde. O que os estudos mostram é que realmente, até inclusive nós temos um episódio, né, onde a Candice fala sobre o leaky gut de uma forma muito, muito fácil de entender, né? E o quanto são. Isso a Candice, eu lembro que ela disse, né? Busquei todas as evidências, o que fala realmente, o que aumenta a permeabilidade intestinal, o que desencadeia essa inflamação de baixo grau e que tem um impacto direto na nossa microbiota, são os aditivos químicos, né? Na verdade, porque eu queria culpar o leite, porque eu não gosto de leite, tá? Mas eu gosto de queijo, então Isso. eu sou hipócrita, tá? Eu não gosto de leite, mas eu queria que o leite fosse o vilão, entendeu? Porque eu não gosto de leite. Eu tava rindo quando vocês estavam falando que nem leite vegetal eu tomo, entendeu? Tipo assim, eu vi pra mim isso aí eu fiquei pensando o que tu tava rindo. Eu tava rindo, eu tava pensando assim, não sei o que elas estão falando, nem leite vegetal eu tomo, eu nem sei. Uma caixa de leite vegetal, isso não vai acontecer na minha vida, né? Mas assim, realmente, assim, eu pesquisei muito para fazer aquele episódio e não tinha, assim, nenhuma comprovação que tirar os laticínios da dieta melhorava condições inflamatórias. Então, eu fui ver de artrite, de sei lá do que não tinha absolutamente nada. O que tem realmente, assim, tu tem uma parcela da população, quem tem intolerância à lactose normalmente melhora, tá? Das coisas inflamatórias também, porque a intolerância à lactose vai gerar um aumento de fermentação intestinal. Esse aumento de fermentação intestinal vai gerar metabólitos que são inflamatórios, né? Então, para quem tem intolerância à lactose, tem algum quadro de atralgia, de dor crônica, se tu fizer dieta assim, sem derivados do leite, normalmente melhora. Agora, para a população em geral, vamos cortar o leite de todo mundo? Não tem evidência. E nem o glúten, né? Não, nem o glúten. O glúten tem evidência um pouco naqueles pacientes com sensibilidade não celíaca, mas como eu falei, é muito difícil a gente conseguir fazer o diagnóstico. O que eles viram? Que esses pacientes com sensibilidade não celíaca, eles têm uma liberação de zonulina muito parecida com os pacientes com doença celíaca. E essa zonulina, ela está associada ao aumento de permeabilidade intestinal. Então, nestes pacientes, provavelmente
tem esse componente de aumento de permeabilidade intestinal, que é uma coisa que está associada com inflamação crônica de baixo grau, né? Perfeito. Mas é nessa parcela da população que é uma parcela pequena também. Não é uma parcela grande, não é uma coisa assim, a gente tem 40% da população tem sensibilidade não celíaca ao glúten. Não, a gente não tem esses dados. E não é, o que a gente sabe que a maioria de nós tem o gene, a maioria não, desculpa, que até 40% da população tem o gene da doença celíaca, né? A gente pode ser portador do gene, mas não ter doença celíaca. Isso é que a maioria de nós é. Quem é portador? A maioria dos portadores não tem doença celíaca, né? Isso a gente sabe. Agora, a parcela da população que tem sensibilidade não celíaca não se sabe, né? E não é a maioria das pessoas, é a minoria. A doença celíaca. Eu só ia dizer que os estudos da Monash dizem que das pessoas que acreditam que têm sensibilidade não celíaca ao glúten, menos de 10% de fato tem. Geralmente são outras coisas. Outras questões que influenciam, né? Porque daqui a pouco é um paciente com intestino irritável que comeu, né, que almoçou, enfim, e comeu uma massa e acha que a massa fez mal, mas depois do almoço ele chupou uma bala que tinha lá adoçante, né, com poliol, enfim, e aí daqui a pouco foi daquilo, e aí acha que foi a massa, né? Então, às vezes não se sabe exatamente, é difícil a gente poder definir, como tu falaste, né, Adri? Qual é a origem? De como a gente esquece as coisas que a gente come, né? Exato. Eu trabalho com isso todos os dias, há 20 anos, perguntando para as pessoas o que elas comem. É impressionante. Porque a gente tá no piloto automático e muitas vezes pega um negócio para comer e depois nem registrou, nem lembra. Perfeito. É isso Estamos aí, gente. encerrando? Chegamos a uma hora, tá, de episódio. E eu quero que vocês façam as considerações finais sobre dieta e intestino. Vamos começar pela Adri, que é a nossa convidada, mas que vai começar a pagar aluguel. Fala aí, Bem, gente, como mensagem final, eu gostaria de aconselhar, digamos assim, a tentativa de gradualmente ir cada vez mais melhorando a sua alimentação para uma alimentação mais natural, mais caseira, com redução dos industrializados, né? Quando consumir alimentos industrializados, procurar por rótulos mais limpos, digamos assim, que existem opções, são poucas, tem que garimpar, mas tem até. E, enfim, gradualmente ir tentando melhorar esses hábitos, buscando uma alimentação mais estilo mediterrânea, que é a mais saudável, né, para a nossa saúde intestinal, assim, falando de população geral, né, é a melhor opção. O que vocês acreditam? A mensagem que eu gostaria de deixar é trazer mais cor para o prato e lembrar de descascar mais e desempacotar menos. Pessoal, eu também tenho preguiça de descascar a fruta. Eu também acho mais fácil pegar o biscoito. A gente tem muita clareza, né? A gente tem preguiça de descascar uma laranja, mas depois, como eu me sinto depois de comer essa laranja? Né? Eu sempre digo, como eu me sinto depois? Isso é algo que vai na próxima vez que eu tiver vontade de novo, o que eu vou comer? Eu tô com preguiça de descascar uma fruta, mas eu sei que eu vou me sentir melhor depois. Então, pense nisso, né? Vamos incluir mais frutas, legumes, claro, como a Candice falou, também não exagerar, né? 2 a 3 por dia é o recomendado. Na divulgação das nossas lives semanais, Estela, vira e mexe, eu tô falando e descascando uma fruta. Vou lembrar de ti agora. Exato. Aproveitando o tempo. Aí eu acho assim, pessoal, a gente não precisa amar tudo que a gente come, tá? Eu não amo algumas coisas que eu como. Eu não sou uma pessoa que eu não gosto de gosto amargo. Eu não gosto mesmo. Eu, tipo assim, às vezes eu pego aqueles verdes e olho pra eles assim, com tipo, por favor. Mas assim, eu sei que é importante, não só para o meu intestino, mas é importante para os micronutrientes que eu tô botando no meu corpo. Para assim, eu não precisar tomar um monte de pílula, entendeu? A gente não precisa tomar um monte de pílula se a gente tem uma alimentação bem diversa. Então, a gente não precisa amar tudo que a gente come, não precisa ser tudo ótimo, tudo saboroso, tudo maravilhoso. A gente pode comer algumas coisas como se fosse remédio. Em vez de tomar uma pílula, eu vou comer essa coisa amarga que eu não gosto, sabe?
Ah, mas A eu, vida do assim, eu adulto, faço né? um trato comigo. Eu não preciso encher meu prato de rúcula. É um Uhum. trato, eu vou comer um pouquinho de rúcula. Entendeu? A gente Perfeito. pode fazer esses pequenos tratos. Ah, eu sei que a Estela ama, né? Mas saber que é genético não gostar de gosto amargo, tá? Então eu culpo meus genes, Tem né? marcador genético para isso. Tem marcador genético para isso, eu culpo meus genes, assim. Tá? Então, mas eu acho assim, a gente pode também pensar como a gente pode usar a alimentação como não só tratamento para nossa saúde, tratamento para nossa doença também. A gente não precisa ficar doente para começar a cuidar disso. A gente pode começar a cuidar quando tá com saúde ainda e ver assim, como é que eu posso fazer para manter a minha saúde, para eu não precisar tomar um monte de remédio, para eu não precisar chegar naquele ponto, né? E a alimentação faz parte disso, não tem como fugir. É o nosso combustível. É o nosso grande Claro! combustível. É a comida. É a comida. Trazer um combustível melhor, isso vai realmente trazer uma saúde melhor, né? Então, acho que essa é a grande mensagem, pessoal. Pensarmos nas nossas escolhas. Será que Pensar realmente Pensar que para nutrir cada célula nossa, né, e além de cada célula, os trilhões de micro-organismos que a gente tem no intestino, tudo isso depende do que a gente come. perfeito? É isso aí. Então tá, galerinha. Eu vou lá que eu tenho cozinha que hoje eu vou fazer um purê de abóbora com cenoura, tá bom? Ah, tô indo para aí, que bom que não é muito longe. Beijo. Até mais. Tchau, Tchauzinho. tchau.